Olá, muito boa tarde, está no ar o CPT na TV. Com muita alegria a gente vem mais uma vez almoçar com você, afinal de contas, todo sábado ao 12h30 nós temos um horário marcado aqui na Ubra TV, onde a gente traz o melhor da programação da Rádio Cristo para Todos, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Com uma programação 24 horas por dia, com muita música, mensagens, entrevistas e bate-papo sobre diversos assuntos. Você acompanha em radiocpt.com.br e também é convidado a assistir os nossos vídeos no facebook.com/radiodaielb e também agora pelo youtube.com/radiocpt. E a gente quer abrir o cardápio do programa desta semana com um assunto muito sério e importante: o perigo da alienação parental no processo de desenvolvimento dos filhos. Se fala muito no que a gente vê a respeito de filhos de pais separados, a questão da alienação parental. Sabe o que é isso? Né? Alienação parental. Eu posso fazer o modelinho, então, para vocês ouvirem, assim, ó. Olha só, eu não quero saber de tu com aquela mãe, daquela tua avó, entendeu? Porque eu não gosto mais daquela tua avó. Aquela avó não vale mais nada. Eu não quero mais saber dela. Ficar colocando os outros. Colocando minhoquinhas. Teu pai não presta. Teu pai, olha o que ele tá fazendo. Isso é alienação parental. Isso é muito, muito triste. É tu colocar o teu sentimento, a tua raiva, as tuas frustrações, enfim, todo o teu problema usando a criança. Sabe? Usando a criança, manipulando a criança, né? Não permitir, falar mal do teu ex-cônjuge, não permitir que a criança continue tendo uma relação familiar. Imagina, né? Nossa, minha vovó, que sempre foi minha vovó querida, amada, não posso mais ver. Assim, sabe? E infelizmente isso acontece bastante, principalmente nas separações mais litigiosas, assim, não consensuais. E é engraçado como os pais fazem isso para atingir a outra pessoa e no final das contas quem é atingido é a própria criança. É a própria criança, exatamente. Eu vivi assim um exemplo na minha família, não no meu núcleo, né? Amor, te amo, a gente continua junto para sempre. Mas nas relações assim de parentesco, né? A gente teve eu observei isso nas crianças, né, da família, dos parentes, enfim, em que houve uma separação, assim, bastante difícil para uma das partes, né, e tinham 3 crianças pequenas, e nesse lado, assim, mais machucado, mais difícil de lidar, né, e eu acho que é totalmente compreensível em muitas situações, a gente tem que entender isso. Mas nesse lado, né, nessa parte da família ali que ficou mais machucada, aconteceu durante muito tempo isso, sabe? Assim, de usar as crianças contra a cônjuge, né? Para não especificar ninguém, mas contra o outro lado, né? De criticar, de falar mal, de usar, né, e manipular as crianças em função do teu sentimento não resolvido, né, não trabalhado. O que eu percebi? Que, claro, as crianças sofrem, né, porque, querendo ou não, eles acabam, talvez até inconscientemente, sentindo que tem que tomar partido, sabe? Ficam divididos entre os dois. Esse que é o problema. Fora isso foi se arrastando assim durante uns anos, eles foram crescendo, e aí o que eu percebi, que o ser usado e manipulado conforme os interesses do cônjuge machucado, fez com que eles entendessem que eles podiam manipular e usar os pais conforme os seus interesses. Exatamente. Uma coisa que tu não ia imaginar que ia acontecer. Mas a gente percebeu isso, porque o que acontecia conforme eles foram crescendo? Eu tô morando com a mãe. Enquanto tá tudo bom e gostoso com a mãe,
tá ótimo, eu fico aqui. Na hora que a mãe começar a apertar um pouquinho, ou que, né, a gente daqui a pouco precisa colocar limites e tal. Eu vou morar com o pai, então eu vou morar com o pai. Aí enquanto tá tudo bem com o pai, tá ótimo e tal. Na hora em que o dia a dia, né, começa a te impor algumas coisas e tal, posso morar com a mãe, eu vou ficar morando com a mãe um tempo. E assim as crianças aprendem a jogar com os sentimentos. E olha, eu vou dizer, isso não acontece só nas famílias de pais separados. Né? É o que eu ia dizer. Esse cuidado a gente tem que ter, porque um casal, né, numa família que vivem juntos, enfim, em que eles têm muitas diferenças conflitantes de opinião, jeitos diferentes de pensar a educação dos filhos, assim, a criança está ali no meio, né? Ela vai percebendo, né? Então, assim, algumas coisas eu vou pedir para a mãe, outras coisas eu vou pedir para o pai, né? E é muito ruim para o desenvolvimento emocional das crianças, né? Eu acho que esse é um alerta, assim, né? A gente, voltando a dizer, nós somos os adultos, nós somos as pessoas maduras, né? A gente tem que prestar atenção nisso, né? Eu acho que tem que ter mesmo, nos casais que vivem juntos, nos casais que estão separados, a gente continua sendo pai e mãe. A responsabilidade da educação da criança que Deus deu continua sendo para o pai e para a mãe. Tem que existir um mínimo de equilíbrio, sabe? Então, essa coisa da alienação parental é crime também, né? É crime. Mas, assim, ó, tem que estar muito esperto, sabe? Tem que estar muito ligado nisso. Porque é muito ruim para a criança, né? Ter que fazer escolhas entre o pai e a mãe, entre o vô e a avó. Nossa, isso judia muito, né? O Revista CPT Kids vai ao ar toda segunda-feira às 10h30 da manhã em radiocpt.com.br. E você já parou para pensar o que Jesus faria em seu lugar, em determinada situação? Esse foi um dos assuntos abordados no programa Entre Elas e Deus, que falou sobre seguir os exemplos de Jesus. Mas então, seguindo o exemplo, é nesse sentido, né, de que a gente siga o exemplo de Jesus. Também... esse amor tão grande que ele teve, né? Se a gente pensar assim, o ser humano com todos os seus erros, suas falhas, e ele demonstrou tantas vezes o seu amor por nós, deixou na Bíblia esses exemplos, né? Eu fico imaginando como que seria, né? A gente sempre diz, o que Jesus faria né? O que ele faria no seu lugar? E aí a gente pensa assim, até essa... Não, claro... Não vamos nós nos crucificar e tal, até porque a gente não ia adiantar de nada, né? É só ele que tem poder e tal. Mas, só assim, ele é perfeito, né? Mas essa questão, esses exemplos de humildade, de amor, de paciência, né? Longanimidade que ele teve, então é fantástico. Assim, se a gente parar para pensar mesmo, quantas vezes a gente atropela as coisas e eu penso muito nessa coisa do julgar. Também. Como isso e é tão mais fácil, né? Eu sempre falo isso, é muito mais fácil a gente julgar as pessoas do que tentar compreendê-las, e foi isso que Jesus fez, né? Ele sempre trouxe isso pra gente, né? De cuidar do outro, sempre com amor, com tudo, e a gente tem que parar, pensar, ele não é uma coisa instintiva, não tô dizendo que a gente não faz, né? Mas é muito mais difícil, né? A gente tem que realmente se concentrar e parar assim, não, peraí, não é assim que eu tenho que agir, eu tenho que ir pelo outro caminho. E essa coisa da impulsividade da gente faz com que a gente às vezes atropele muitas coisas. E até assim, né, agora, Tânia, até para você comentar também, o vídeo mostra justamente, como você falou, pessoas opostas em vários aspectos da vida, e se a gente parar para pensar, a gente falou muito isso aqui já, a internet exacerba as coisas, né, a gente vive no nosso mundinho, julga muitos outros, e isso acontece realmente, mas e se a gente parar para pensar quando Jesus foi julgado? Né, as pessoas, e nós dizemos que nós também estávamos lá, a gente falou, crucifica-o, né? Crucifica ele que veio para amar, para ser exemplo, para salvar as pessoas. As pessoas mandaram, né? Decidiram pela crucificação de Jesus. E aí, se a gente parar hoje para pensar no Facebook, quantas vezes a gente crucifica os outros e julga os outros? E aí, claro que os outros respondem na mesma moeda ou até pior. E aí, né? Nesse sentido também, o que Jesus faria? Hein, Tânia? Isso já existia, né? Esses julgamentos desde o tempo de Jesus. E o que chama atenção, assim, é o ser humano mesmo, como ele tem altos e baixos e como ele é muito, assim, muito introspectivo. Ele é muito dele, assim, por exemplo.
eu não gosto de determinada coisa que as pessoas fazem, mas eu faço para os outros. Aí tá certo, não tem problema nenhum, né? Essa coisa de se colocar um no lugar do outro é uma coisa muito séria. E Jesus realmente, assim, ó, aquele amor todo que ele demonstrou pelas pessoas, e como as pessoas, lembra, agora domingo a gente lembrou do Domingo de Ramos, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aquelas mesmas pessoas ali aplaudindo, gritando Hosana, largando suas próprias roupas, capas no chão, para que Jesus passasse por cima, quer dizer, aclamando. Ele era o rei para eles. E de um momento para o outro, nem uma semana, a coisa inverte totalmente. E essas mesmas pessoas estão ali. E é exatamente isso que nós fazemos hoje também. No domingo, o Egon pregou sobre as minhas mãos. Não as minhas, no caso. O nome era Minhas Mãos, né? Tá. Mas assim, e falou muito também assim da questão do Pilatos. E até quando a gente estava escolhendo esse tema que a Silmari sugeriu, do vídeo, ela pediu títulos e a gente foi colocando, eu coloquei, a Aline colocou, e ali fica assim a coisa, lavando os pés como Jesus ou lavando as mãos como Pilatos? A mesma coisa, a gente lava as mãos todo dia. Quer dizer, o problema não é meu, o problema é dos outros. Jesus, eu não estava lá, mas tu faz as mesmas coisas que aquelas pessoas fizeram. E quando tu ouve essa história, tu pensa assim, meu Deus, que gente insensível, mas que coisa mais horrível, como é que o ser humano faz isso? Tu tá fazendo isso o tempo inteiro, com as pessoas que estão na tua volta, e tu fez isso com Jesus também. Então assim, parar um pouquinho para pensar, para lembrar, para te colocar um no lugar do outro, e para ver todo esse amor de Jesus, tudo que ele fez, tudo que ele ensinou. E a Bíblia é super atual nos dias de hoje, né? Claro, super atual nos dias de hoje. Mas assim, a Bíblia fala de coisas que aconteceram lá atrás e essas coisas continuam acontecendo hoje também na nossa vida. Então, é momento de reflexão? Sim. Não adianta só a gente pegar e... Olha, cuida muito isso. Seguir só tradições. Não adianta parar e só comer peixe na sexta-feira santa, sabe? Essas tradições que vão enchendo, entrando e que se tornam mais importantes do que o motivo daquilo que originou tudo isso. Então, são questões assim que a gente realmente tem que parar para pensar. E olha que a gente ainda, olha de novo o julgamento, né? Mas a gente ainda pensa, eu até paro, um pouco penso. Mas tem gente que vive num ritmo aí que não para nunca, então... Para todo mundo isso é importante, para cada um de nós, onde nós estamos, o que nós estivermos fazendo, como nós somos, é importante a gente parar e avaliar a nossa vida e em relação aos ensinamentos de Jesus. Porque isso veio, né, no nosso modo de agir como um pecado, isso não tem como a gente tirar. Então, tá no ser humano, né, e pra gente conseguir pensar em não julgar os outros e sempre cuidar das pessoas, ter empatia, ter amor ao próximo, seguir os mandamentos de Deus é somente com a graça dele, né? É só a gente estando revestidos pelo sangue do Cordeiro, que foi isso que Jesus fez. É só assim para a gente conseguir realmente colocar em prática essa vivência do ser cristão. E é porque é tão mais fácil você julgar. É tão mais fácil dizer assim, não é problema meu, não tem que me meter nisso, deixa que se entenda, que se vire. E às vezes com um simples gesto teu, que não vai te custar o dia, não vai te custar uma fortuna, você consegue auxiliar muitas pessoas. Então eu acho que realmente a gente tem que parar para pensar em como nós estamos vivenciando e testemunhando isso. E a gente também coloca sobre as outras pessoas expectativas que nem sempre são a realidade, né? E isso até me fez lembrar aqui na Congregação Concórdia, da qual nós pertencemos, nós temos o culto 3 em 1, que é então Domingo de Ramos, é feito no Domingo de Ramos, né? Então lembra Domingo de Ramos, a Sexta-feira Santa e a Páscoa.
os 3 acontecimentos em um. E o Tiago, durante a leitura, ele falou um pouco sobre Domingo de Ramos. E aí ele falou justamente dessa questão dos memes, hoje em dia, que nós temos expectativa e realidade. Né? Até botou uma foto lá, foi muito engraçado, uma mulher, a expectativa uma mulher bonita, arrumada e tal, e a realidade um Minions com o cabelo arrepiado, roxo, assim. E bem isso, falou, eu acho que resgatando um pouco disso, de como as pessoas também foram cruéis com Jesus, dizendo para ser crucificado, e nós diariamente também com os outros, é justamente por isso, as expectativas que nós temos em relação às outras pessoas e que as pessoas lá naquela época tinham sobre Jesus era de um Salvador diferente do que realmente ele era e veio ser, né? Então, quando a realidade se mostrou outra, então as pessoas se transformaram. Sim. E o vídeo mostra um pouco isso também, a gente encarar a realidade de um jeito como Jesus quer que a gente encare, não através das nossas expectativas sobre uma outra pessoa ideal. Aposto que aquelas pessoas, quando estavam vendadas, elas imaginavam, né, totalmente outras pessoas, até por isso a reação é tão impactante quando as pessoas enxergam quem que era o outro, qual era a realidade que se apresentou na frente deles, ao contrário da expectativa que eles tinham de olhos vendados, né? E aí eu achei tão bonito assim também o encerramento da mensagem ali, que quando a gente projeta as nossas expectativas na palavra de Deus e no que Deus promete, nas promessas de Deus, aí sim a realidade ela é como deve ser e se concretiza, né? E aí esse é o detalhe mesmo, às vezes a gente, né, projeta expectativas de um jeito que não é para ser, mas lembrar de que a gente firme então as nossas expectativas na palavra de Deus, no que Deus quer para as nossas vidas, e aí sim a realidade vai ser muito melhor para todos nós. O programa Entre Elas e Deus vai ao ar toda terça-feira às 2h da tarde em radiocpt.com.br. E chegou agora o momento de reflexão à luz da palavra de Deus. A mensagem de hoje, quem traz é a presidente da Liga de Servas Luteranas do Brasil, Marli Widman, falando sobre educando nos caminhos do Senhor. Elas falam de Deus, que é uma edição especial com a chama da Liga, né, na nova tradução da linguagem de hoje. Pode até mostrar aqui para essa câmera, ó, Marli. Pessoal que não conhece a Bíblia, elas falam de Deus ultra super feminina. A minha é cheia de penduricalhos, tem que ser, né? Linda, linda. Que inclusive tem à disposição lá na Editora Concórdia, quem quiser adquirir, né? Editoraconcordia.com.br. Ela é muito bonita, com certeza. Mas é daqui então que eu extraí esse texto, especialmente para esse momento, né? Que diz assim: educando nos caminhos do Senhor. Se construir uma família com princípios cristãos já é difícil, que se dirá quando os princípios adotados são mundanos e sujeitos a toda sorte de erros e enganos? Certamente isso será uma terra fértil para tristezas e inseguranças. Vivemos tempos de questionamentos e de grandes mudanças no que diz respeito à formação da família. Muitos alegam que os tempos mudaram e nós devemos nos adaptar. É bem verdade que o mundo evoluiu, e isto, sob muitos aspectos, facilita a nossa vida. Mas nem tudo que é moderno e atual convém aos cristãos. Hábitos e costumes mudam, mas a palavra do Senhor Deus permanece a mesma. Ela é imutável. Por isso, o papel desempenhado pelos pais, e especialmente pela mãe, personagem central da vida familiar, é tão importante na criação e na formação dos filhos. Filhos criados com limites e bons exemplos, alicerçados sobre as orientações que Deus nos dá em sua palavra, são mais felizes e dão alegrias aos pais. Assim, querida mãe, ensine a criança a andar no caminho seguro, com Jesus o Salvador. Ore com ela e por ela todos os dias. Em Provérbios 22:6 está escrito: eduque a criança no caminho que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Aproveite todas as ocasiões para mostrar o que é bom e certo. Desenvolva atividades conjuntas, tanto nas pequenas tarefas do lar, como no lazer e na vida social. Assim, os pequenos e os adolescentes desenvolverão hábitos saudáveis e terão uma vida feliz. Coloque nas mãos do Senhor as suas dificuldades. Confie nele e ele ajudará você. E ainda temos uma oração. Amado Pai Celestial, te agradecemos por podermos viver em família.
Abençoa as mães na maravilhosa tarefa de educar seus filhos nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A Marli Widman participou do Revista CPT, que vai ao ar de terça a sexta-feira, às 10h30 da manhã, em radiocpt.com.br. E o CPT na TV chegou ao fim, mas não fique triste não. Você pode conferir a nossa programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br. E te convido a você também a acompanhar os nossos vídeos no facebook.com/radiodaiel e agora também pelo youtube.com/radiocpt. Desejo a todos um abençoado final de semana e voltamos no próximo sábado ao 12h30 aqui na Ubra TV. Tchau, tchau!